Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro de 2022. Gente, esse ano está voando. E por falar em voando, faltam apenas 17 dias para as eleições. Duas semanas e pouco, né? E não são eleições quaisquer, são eleições que vão definir o nosso futuro, vão definir o que realmente nós somos, o que nós pretendemos, né, com Minas Gerais, com o Brasil. Não são eleições quaisquer. Os projetos que estão em disputa são muito diferentes. No plano nacional, um projeto é um projeto de retomada do desenvolvimento, é um projeto de retomada da soberania brasileira, de inclusão social, né? Enquanto que o outro projeto é isso aí, né? A continuação do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, lá de 2016, e que agora tem esse cidadão que ocupa o Palácio do Planalto e que eu acho que, enfim, dispensa maiores comentários. Aqui em Minas também é uma eleição fundamental para a nossa história, né? Minas Gerais está numa situação complicadíssima em todos os aspectos e a manutenção desse projeto político que está aí, ou dessa falta de projeto, como alguns preferem dizer, talvez seja o fim de Minas Gerais enquanto possibilidade também de uma vida melhor, de um Estado inclusivo, de respeito ao meio ambiente, enfim, isso tudo que tem faltado nessa atual administração. E para conversar sobre essa reta final da campanha eleitoral no plano nacional, mas também aqui em Minas Gerais, ninguém melhor do que o cientista político Bruno Vanderlei Reis. O Bruno, ele é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, ele é doutor pelo IUPERJ, o antigo IUPERJ, lá no Rio de Janeiro, e ele é também diretor da Faculdade de Fafiche, né? Onde eu também trabalho, né? Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Bom, então é com o Bruno Reis que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Olha, gente, neste programa não vai dar para vocês fazerem pergunta, porque esse programa está sendo gravado, porque o Bruno tinha problema de agenda, eu também, então a solução foi a gente gravar com um pouco de antecedência. Então está sendo gravado um dia antes, então não dá para fazer perguntas, mas dá para você acompanhar o programa e dá, claro, né, para você que está assistindo, curtir o programa, como muita gente faz e sempre que gosta curte, né? E mais do que curtir, ir lá no YouTube e ativar o sininho. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Coletivo Alvorada no YouTube, é uma oportunidade para você se inscrever. E qual a importância de você se inscrever e ativar o sininho? Porque você fazendo isso, você vai passar a receber em primeira mão todas as informações sobre as atividades do Coletivo Alvorada. Esse é um programa dos 10 que o Coletivo Alvorada tem, entre programas semanais e programas mensais, envolvendo os mais diversos assuntos aí do interesse, né? De todos, né? Dos mais diversos setores e das pessoas. Então, você vai receber informação em primeira mão sobre esses programas. Mais ainda, o Coletivo Alvorada, como você sabe, é um coletivo de luta. Então, nós estamos aí na luta, e todas as ações, atividades, esse tanto de coisa bacana que o coletivo faz, você também vai receber informação e vai receber essa informação em primeira mão. Então, é muito interessante você se inscrever, porque você vai ficar super atualizado. E claro que você ajuda também a dar visibilidade para o nosso programa, para os programas do coletivo, porque esse é um programa da mídia alternativa, da mídia independente, aquela que não precisa, aquela que não tem patrão e aquela que não depende do anunciante para dizer o que a gente pode ou não pode falar, quem que a gente pode entrevistar, quem que a gente não pode, né? Não é aquelas coisas feitas a midiona aí, que são os de sempre, né? Que aparecem. Aqui não. Aqui as pessoas, né? Todas as pessoas põem a cara no nosso programa, estão aí, estão debatendo, discutindo, participando. Então,
agora que eu já fiz o comercial, que vocês já estão conosco, né, eu vou chamar o nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado, que é o professor Bruno Vanderlei Reis. Professor Bruno, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ângela. Obrigado. Obrigado do Coletivo Alvorada. É uma alegria estar aqui e poder conversar com vocês. Obrigado. Olha, a alegria é nossa, não é? E muito obrigada, em nome do Coletivo Alvorada, em meu nome, por você ter tirado um pouco do seu tempo, que eu sei que é super escasso, para ter essa conversa conosco. Mas olha, professor Bruno, eu gostaria de começar essa conversa, essa entrevista, pedindo para você fazer uma avaliação, né, desses. Faltam 17 dias, pelo menos para o primeiro turno. Né? É uma eleição muito, muito estranha, muito esquisita. Né? A gente não vê carro adesivado, a gente não vê bandeira na rua, muito esquisita. O que é isso? O que está acontecendo? O clima pesou, né? Assim, isso foi piorando, né? Falar de política ficou um negócio triste, né? De 10 anos para cá, né? E 9, 8, principalmente. E as pessoas foram recuando, né? Isso reflete até nas redes sociais, deu aquela esvaziada. Facebook está um silêncio, assim, fora dos grupos ninguém fala de nada, né? Aquela efervescência de 2010, que na verdade, de fato, tinha transbordado em alguma medida, de repente virou aquele silêncio. Eu fico imaginando os grilinhos no fundo, assim, cri, 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 que nada acontece mais. O Twitter tem lá a sua agitação, mas é uma coisa de outro formato, tem algo meio midiático, meio empresarial ali também. Né? Facebook é aquela sala de visitas, todo mundo conversava com todo mundo, se pegava, né? Desandou com tanta força, assim, todo mundo recuou. E depois as campanhas ficando mais curtas, né? Isso foi esvaziando, o clima ruim, a política desandando, e a cereja do bolo, enfim, que está longe de ser o menos importante, acaba sendo decisivo, o estilo intimidatório do bolsonarismo, né? Aquela coisa. Todo mundo tem medo desses caras, com excelentes razões, né? A começar pelo próprio presidente da República. Então, quer dizer, do ponto de vista analítico, não tem muito o que inventar quanto a essa eleição, em matéria de prognóstico eleitoral, até onde a ciência política permite, ou mesmo a observação jornalística permite. É uma eleição fácil de prever, tem um claro favorito, está tudo parado há quase um ano. Um presidente da República que comete todas as ilegalidades cotidianamente, né, desde que tomou posse, ainda, especialmente crimes eleitorais na campanha, vai passando batido, gasta tudo que não pode, usa todas as imagens que não pode, faz todas as irregularidades, os tribunais avisam, e ainda assim meter na mão, né, na cumbuca desse jeito, ele sobe a passo de tartaruga, a rejeição dele não se move, pelo contrário, cresce devagarzinho também. Então, é uma eleição que só cabe um prognóstico, tem um claro favorito. Um cenário mais provável, que é a vitória do Lula no segundo turno, né? Afinal, foi assim que o PT ganhou todas as 4 eleições que ganhou, sempre foi no segundo turno. Um segundo mais provável é uma vitória no primeiro turno, né? Porque está ali, né? Uma pesquisa dá, outra pesquisa não dá, ou seja, no mundo real, provavelmente a intenção de voto do Lula está girando em torno de 50%, né? E depois, como uma terceira possibilidade muito remota, um Bolsonaro que conseguisse, de alguma maneira, apelar ao centro e trazer eleitor que, nesse momento, rejeita ele. Mas ele, enfim, parece incapaz disso, porque ele só fala para coesionar a própria retaguarda, comete todas as ilegalidades todo dia e joga para o seu público. Não sei se é porque é só isso que ele consegue fazer, ou de todo jeito, ou se de alguma maneira ele prefere cultivar esse lastro mesmo perdendo. Ou então aquela coisa, né? Ele gosta de alimentar também a paranoia de que vai dar um golpe e tal, mas assim, também não é longe de estar claro que meios ele teria para isso, né? Ele tem meios de fazer bagunça, né? Claro. Tem meios abundantes de causar tumultuar. E isso é raro, quer dizer, é a primeira vez que você faz uma eleição em que o presidente da República, além de ser candidato à reeleição, faz questão de tumultuar. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente que o Brasil tem que joga no tumulto o tempo todo, né? Não dá para falar isso nem dos generais da época da ditadura, né? Muito pelo contrário, ali
porrada para manter a ordem, né, de maneira autocrática, mas o esquema do Bolsonaro é jogar no tumulto e na desestabilização o tempo todo. Né? Isso é novidade, isso é ruim, né, fazer uma eleição assim. Né, Pois é, na pegando. barriga. Mas o cenário é muito parado. Né? Pois é, você fez um desenho, né, de um cenário, e é verdade, né, muito parado, com um franco favorito, né, que é o Lula no plano nacional, com essa coisa, né, pode dar no primeiro turno, está aí, né, meio num fio da navalha, né, 50 vai, vem. 51, 49, né, aquela coisa. É, por aí, né? Mas assim, tem elementos meio complicadores. Você já falou né? Um presidente da República que já disse que quer tumultuar e não mudou de ideia, pelo que parece. Nunca fez Né? outra coisa na vida. Né? É. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é todo um esquema, digamos assim, para complicar do ponto de vista político mesmo. Eu estou falando nesses candidatos aí que funcionam na prática como linha auxiliar do Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet, para ficar nesses dois. Né? E aí, como é que você vê o papel desses dois aí? Eles vão realmente conseguir o intento? Se o intento é ganhar a eleição, certamente não. Se intenta ir para o segundo turno, também não. Eles podem conseguir provocar um segundo turno e talvez queiram. Talvez esse seja o objetivo realista, tentar cacifar-se de alguma maneira nisso. Mas, assim, mesmo isso, quer dizer, o Lula indo para o segundo turno, ele vai tão perto de 50%, ao que tudo indica, fica ruim de virar, né? Assim, não tem muito o que fazer. E, enfim, a Simone Tebet é muito engraçada, assim, né? Parece estar demarcando, quer dizer, ela cultiva um centrismo antilulista, mas que não quer ser bolsonarista também. Isso ficou pequeno, né? Assim, acho que quando o Bolsonaro tomou posse, muito tucano e muito, né, MDB, muito temerismo, digamos assim, cultivava a ideia, né, de que depois volta, o Bolsonaro vai ser um desastre. Na verdade, Bolsonaro rapou o eleitorado tucano, principalmente em São Paulo, né, com muita eficácia. Dória foi lá bajular Bolsonaro também e ajudou a desmanchar o ninho. Né? Então, tanto é que o Lula pôde fazer a pescaria para montar a sua chapa trazendo Pegou só o Alckmin, né? Exatamente. O cara que ficou mais tempo no governo de São Paulo na história do Brasil. Então, não é um caminhão de voto que ele traz, mas ele traz quilometragem no governo de São Paulo. Né? Sim. E, portanto, canais, interlocução, rede. Mas, enfim, o que Simone Tebet opera por aí, né, essa herança temerista, de alguma maneira, Fernando Henriquista, Tucano, que está inviabilizada nesse momento, tem que ver Bolsonaro saindo do poder, se esse centro-direita aí consegue juntar os cacos. Eu duvido. Né? Mesmo que não seja... Talvez a gente tenha algo parecido com o bolsonarismo sem Bolsonaro no futuro próximo. Né? Então, não acho que isso volta para perto de perfis meio essa questão do Fernando Henrique, não. Então, Simone faz isso, mas ela está muito ansiosa, talvez por isso, de bater duro no Bolsonaro e demarcar com o Lula. O debate foi muito assim. O Ciro é que tem ali tem uma dor ali, tem uma mágoa, ao que tudo indica, porque ele só vai amargando, só vai azedando cada vez mais com o Lula, a ponto de o eleitorado dele hoje ficar migrando para Bolsonaro mais facilmente do que para o Lula. Pois é, mas sem dúvida, né, o que você está colocando é exatamente o que eu penso também. Mas a minha questão é o seguinte: não é um simples detalhe ganhar no primeiro ou no segundo turno. Né? Porque evita tanto problema. E aí eu te perguntaria, porque muita gente tem me feito essa pergunta: mas não é tão importante assim, são só 18 dias a mais de campanha. Não, mas não é isso, né? Politicamente, o que significa, do ponto de vista de força, de acumular força, de possibilidades, ganhar no primeiro turno ou no segundo turno? Aí eu gostaria de ouvir a sua análise sobre isso. Né? Em condições normais de temperatura e pressão, não faz muita diferença, não. Eu acho até que o Lula, por exemplo, as duas vitórias que ele teve, como foram as duas de 60 a 40 em votos válidos, né? Era aquele colchão, né, que talvez a vitória no primeiro turno, ainda que seja no primeiro turno, fica ali, ficou uma maioria pouco acima dos 50%, sei lá.
né? Então, acho que isso, na prática, o efeito é bem pequeno. O que muda agora? Muda agora que o presidente é Bolsonaro e faz tumulto, né? Vai morrer gente, né? Então, tem essa gravidade, né? Você tem Bolsonaro jogando, abrindo o arsenal, literalmente, nesses 18 dias, seja ele próprio, seja todo o ecossistema em torno, é propenso à violência, né? A linguagem do Bolsonaro sempre foi baseada na violência, tem uma legitimação da violência, ele torna mais violento o ambiente, basta ver a política de liberação, de facilitação de acesso a armas e tal. Tudo isso é incômodo, né? E, enfim, você criou um ecossistema em que a política fica contaminada por uma lógica, sim, miliciana, né? Quando a gente chama o Bolsonaro de miliciano, não é força de expressão. Ele se orgulha desse vínculo, né? Isso é totalmente algo ostensivo e orgulhoso da parte dele. Ele é o cara da imposição violenta da norma que vai pela cabeça dele, entendeu? É simples assim. E isso do ponto de vista da sociedade, né? Mas eu penso assim, e do ponto de vista das alianças, porque um segundo turno envolve, né, é uma outra eleição, né? Envolve uma nova rodada de conversas, de alianças, e, enfim, isso complica também, né? Mas eu acho que isso está no horizonte. Como todo mundo, eu acho, tanto Ciro quanto Simone Tebet, né, na real, sabem que o jogo é Lula e Bolsonaro. Você tem um segundo turno tácito, mesmo embutido no primeiro, entendeu? Assim, e depois, como o Lula fez questão de demarcar no debate, né? Assim, quando o pessoal vinha para cima dele, ele falava, não, depois do segundo turno a gente conversa e tal. O Ciro tem o coração mais mole do que a língua dele. Tal. Jogou claramente fazendo, né, o gesto elegante de quem está conversando. Ele já exerceu, já esteve nessa posição 2 vezes, né? E eu acho que, no fim das contas, não é tão decisivo. Eu acho que a importância eu acho que o que eu tendo a concordar é que, sim, esse ano é mais importante ganhar no primeiro turno do que em outros anos, porque Bolsonaro encoraja a violência, né? E a atmosfera do segundo turno, a gente lembra, tende a pesar, né? Basta ver 2014, né? Como uma coisa azedou ali, né? Naquela polarização de Dilma e Aécio, foi muito brutal. Ajuda a desandar 2015 ali, né? Mas agora eu acho que Bolsonaro é menos conectado em certo establishment político do que era naquele momento Aécio. Eu acho que em 2014, certo centro-direita jogou todas as fichas no Aécio e falou, agora vai. Né? E aí, quando não deu por pouco, não desceu. Entendeu? Tem aquela imagem histórica, né, do Aécio já comemorando, né? E é doido isso, né? Porque os caras são profissionais, quer dizer, pelos números que eles tinha um certo blackout, mas mesmo no zum, sabia-se que o Norte e que entraria por último era pesadamente tilmista. Então, a virada estava na ordem. Foi a eleição mais apertada da história, né? Superou a que era antes de 89, né? Collor e Lula, até ali era mais disputado, se tornou Dilma e Aécio. Pode ter tido algum efeito disso, né? Estava tão apertado que alguém, na empolgação, projetou que dava, né? Mas era contadinho, né? E aí deu-se a virada. Ainda bem que tinha certo blackout, né? Algum colega falou, porque senão ia estar divulgando para o país inteiro o dia todo a Aécio disparado na frente, diminuindo no final. Acho que o clima ia ser pior ainda, mas enfim, no fim não fez muita diferença, né? 2014 é uma eleição, eu sempre falo isso, assim, é uma eleição que o Brasil não soube viver. O Brasil, do ponto de vista de suas elites políticas, de todos os lados, foi muito dura, muito brutal. Todo mundo, uma atmosfera em que deixou sequelas, deixou cicatrizes. 18 mesmo já é um ambiente que todo mundo estava mais pianinho, exceto Bolsonaro, que foi, digamos, teve o estilo dele meio cevado e legitimado no ambiente brutal de desqualificação da política nos anos anteriores. Uma eleição, assim, digamos, marcada por ilegalidades, não é, Bruno? Porque
De um lado, foi tirado, né, da Ah, disputa, 18 nem se fala, é o golpe né? em pleno curso, Tirou né? o Lula, que liderava todas as Sim, pesquisas de intenção de claro. voto, as fake news comeram soltas, né? Tudo. Não, O foi horrível. o TSE Agora, o que eu detecto em relação a 14 é o seguinte, certo? Os principais protagonistas da política partidária no Brasil, em 18, o discurso estava mais pianinho do que em 14. Porque ali a água já tinha chegado no pescoço de todo mundo, né? Todo mundo num tom mais conciliatório. Bolsonaro estava chutando o pau da barraca. E foi beneficiado pela facada. Né? Senão a gente nunca Sim. vai saber o que seria daquela eleição sem a Adélio. Isso é fato. Sem Adélio, e não sei o que você pensa, mas eu incluo a mídia nesse pacote também, né? Uhum. Porque a Sim, mídia certamente. passou longe de fazer o papel dela, né? Que é informar, dizer, mostrar o que estava acontecendo É, com os candidatos. e, De e novo, né? Tá fazendo a mesma coisa. A em mídia está. 18 blindou ele. Uhum. Oi? Em 18 blindou o Bolsonaro. E não está muito diferente se a gente olhar, não, porque o que virou a cobertura, pelo menos nas TVs, nos telejornais, a agenda dos candidatos, o país aí com 1000 problemas, né? E é só a agenda dos candidatos. Recebeu, ouviu, falou. Uhum. A maneira de posar de isentão, né? Mas só passa press release, né? Não faz jornalismo. Exatamente, Uhum. não faz jornalismo, né. Olha, Uhum. mas você tocou em vários pontos importantes, vamos por partes, né. Vamos à Eu queria, vontade. aprofundar com você essa questão dos votos, né, das urnas e da contagem dos votos. A gente viu, né, o estrago que foi o Aécio ter pedido, né, recontagem de votos, não ter aceitado, né, o resultado. O Bolsonaro está anunciando que não vai aceitar. Eu não vi nenhuma fala dele em sentido contrário. E essa Jogou. coisa dos militares aí participarem, estarem aí, né, como vigias de urna, você não vê Uhum. isso assim com muito risco, não, para as eleições? Não sei se é muito risco, porque eu não aposto na unidade, na coesão nem do exército nessa brincadeira, entendeu? Né? Mas sim, é inconstitucional, é indesejável, é impróprio, não é para isso que eles servem, eles não têm autoridade nenhuma para fazer revisão nenhuma, de contagem de eleição nenhuma, eles não fazem isso melhor do que o TSE ou nenhum TRE, e, portanto, só pode gerar confusão. Né? Eu não sei que tipo de conchavo teve, eu presumo que deve ter tido algum, para ter essa solução meio salomônica. Né? Entre, não, vai aí, faz acompanhamento aí, mas combina que não vai ter nada, porque eles sabem muito bem que não tem nada. Né? Porque, sim, né, as eleições brasileiras são perfeitamente, impecavelmente seguras do ponto de vista da apuração. Né? É zero de desvio que você tem na apuração. O que você tem, eventualmente, é o que você sempre tem em qualquer eleição, tem gente tentando dar golpe e é cada vez mais difícil. Né? Há um tempo atrás, ouvia-se falar que em alguns distritos pelo interiorzão do Brasil, chegava alguns minutos antes de acabar, o pessoal fechava a sessão e lançava os números de quem não apareceu descarregando em algum candidato, coisas desse tipo. Né? E aí vem biometria. TSE é uma burocracia enorme, quer dizer, a justiça eleitoral como um todo, com os TRS também, é uma vasta burocracia dedicada só a conduzir e apurar eleições. Eles acabam tornando isso um procedimento seguro, porque eles são dedicados só a isso. Né? Ao contrário da lambança, da confusão, que é a negligência com que os Estados Unidos conduzem suas eleições. Cada estado faz do jeito que quer e é caótico, é uma roubalheira. Né? E muito pior, muito pior que aqui. Né? Aqui, talvez, exatamente por essa... Criou-se uma burocracia especializada e ainda tinha as preocupações de longo prazo de legitimação disso, eles fizeram um procedimento impecável. E aí muita gente ingênua vai nisso assim, a coisa que o pessoal da computação faz, os computólogos. Eles olham para a maquininha e falam, isso aqui eu mexo nesse código e falsifico. A segurança do procedimento não está na máquina, a segurança do procedimento da apuração está no procedimento, na maneira pela qual voto entra, voto sai, como é contado, e como é controlado, como é apurado. Não Tem é um vasto ligado ritual de controle com a disso. internet, então não tem como, Não né? passa pela internet, não está na internet a apuração, não tem rede, não tem hacker porque não tem rede. Entendeu? Uhum. Essas coisas óbvias. Qualquer pessoa que já foi mesário sabe que quando você entra lá está zero, aí você fecha o dia, sai
o boletim daquela urna que você trabalhou nela, só dela. Né? A integralização não é nada mais do que somar esses papeizinhos todos. Né? Claro, você joga numa planilha de computador e apura, mas qualquer partido pode botar em todas as urnas do país uma pessoa lá vigiando. Entendeu? E as urnas são auditadas na véspera, etc. Tudo que você quiser. Pensa qualquer coisa aí e joga para um técnico de um TRE qualquer do país a pergunta e ele está com a resposta na ponta da língua. Né? Isso é perfeitamente seguro, impecavelmente seguro, como raríssimos países no mundo podem se gabar de ter. Mas Né? até nesse aspecto, o Exato. Bolsonaro... Agora, aí a molecagem do Aécio é muito grave, né? Isso que eu digo, assim, em parte, pensando nisso também, que eu penso que 2014 é a eleição que os políticos também não souberam viver, né? Porque o Aécio, o Aécio sabe que fez molecagem em 2014, né? Ele estava ali, né, para infernizar a vida do PT, como ele falou a certa altura, e saiu gravado, né? Mas estava na cara, a gente sabia que era isso. Né? Os políticos sabem muito bem, eles nem mandam o pessoal fiscal de urna espalhado pelo país afora para pegar esses boletinzinhos de urna, porque não precisa. Né? Pergunta para qualquer político que atuasse antes dos anos 90 se eles não tinham que meter um exército de gente em cada junta apuradora para evitar que roubassem seus votinhos. Né? Então, eles sabem muito bem, a Aécio sabia muito bem que não tinha nada. Ele sabia que tinha perdido por pouco e estava jogando no que se chamou naquela época o terceiro turno, jogando na desestabilização. Né? Mas é um processo que saiu, eu aprendi de feiticeiro, o processo saiu do controle dos tucanos, que acabaram mais afetados, ironicamente, do ponto de vista da sobrevivência política, do que o próprio. Sim, ele tem essa pecha, essa mácula, ficou, viu? Independente do que ele fosse no início da carreira, tenha se tornado. Mentira. Vai acompanhar para o resto da vida. 14 fica no currículo. Agora, 2018 foi uma situação diferente, porque, primeiro, um candidato que só se tornou candidato que tirou o principal concorrente da parada. E depois as fake news. E aí que eu quero te perguntar, as fake news estão presentes numa quantidade que eu diria até maior do que 2018. E eu não estou vendo ação, entendeu? No sentido de contê-las. Não sei como que está aí, como estão as suas redes sociais, mas as minhas eu vejo cada absurdo o dia inteiro, cada situação assim, e não só redes sociais, mas, por exemplo, alguns templos evangélicos estão assim fazendo loucuras. A Universal, por exemplo, eu assisti 2 cultos, né? Fiz até matéria sobre isso. A direita, Deus é a direita, Lúcifer é a esquerda. É desse jeito, é o básico deles. Aproveita o vermelho também, né, para fazer. Né? Não votem, né, no demônio, nos comunistas, e, sabe? Então, aí, né? Primeiro, assim, é difícil a gente mapear ainda esse ecossistema, né, inteiramente. Tentando, tem muito esforço, muita gente estudando esse negócio, tentando se situar, aprender o que fazer. A gente tem dificuldade até de entender inteiramente por onde passa. Que dirá ter uma boa solução regulatória, né? Normal, o que pode, o que não pode fazer. Então, a gente está patinando, está engatinhando e com dificuldade, correndo atrás, né? Acho que aprendeu-se um bocado de 18 para cá, o mundo todo, mas eu acho que sim, a internet está produzindo um efeito de erosão sobre a funcionalidade das rotinas democráticas e, portanto, sua legitimação, que é muito grave. Né? Eu costumo dizer, e quando você joga isso desse jeito, o pessoal assusta, mas normalmente concorda, colegas e tal, é o seguinte, quando você pensa no impacto e no estrago que a existência da internet, sei lá, nos últimos 15 anos para cá, que ela ganhou mais protagonismo, com tudo que produziu nesses 15 anos, bota 50 anos para frente, é difícil ver a democracia sobrevivendo. Né? Eu estou falando do mundo, do Brasil. Né? Porque pensa que está... Olha os Estados Unidos, olha o que o Partido Republicano virou sequestrado pelo Donald Trump. Né? Perdeu o filtro, né? Num certo sentido. O sistema partidário, em boa medida, funcionava como filtro para o bem ou para o mal da seleção de candidaturas e elites, um sistema de socialização político-partidária que jogava ali dentro. O partido não pode. Sem isso, eles estão enfraquecidos, porque essa função de mediação
por organizações de todo tipo, partidos, associações, sindicatos, elas todas estão enfraquecendo, né? Parecem coisas do século XIX, né? Tem uma ilusão de ação direta nessa conversa nossa na rede aqui, né? Que vai enfraquecendo essa mediação. E eu acho que a política, sem essa mediação, a intuição diz que fica mais para o povo. Na prática, eu acho que fica mais para o poder econômico, entendeu? Você perde aquele filtro, aquela engrenagem que punha areia e, de alguma maneira, forçava a barganha, né? Na política de meados do século XX. Grandes organizações partidárias, mediando organização na sociedade civil, parlamento, governo, né? Poder econômico, mídia, tudo filtrado por um jogo de grandes organizações que forçavam barganha. A gente perdeu capacidade de barganha coletiva, social, das grandes pautas. Elas passam assim, você não tem filtro, né, nas coisas. E os vetos se dão de maneira muito menos partidária e muito mais econômica, como nos Estados Unidos. O que eles não conseguem fazer? Sei lá, saúde decente, né? Controle de armas, né? Porque tem gente botando dinheiro para não fazer, né? Etc. Né? E não tem organização partidária ou inclinação de opinião pública que reverta isso. Então, a gente tem um jogo em que essa mediação vai se enfraquecendo e esse jogo menos mediado, contrariamente às fantasias que a gente costumava ter, a esquerda costuma ter de democracia direta, o jogo menos mediado, na verdade, é o jogo da tubarãozada. É o jogo da lei do mais forte, em que alguém que consegue jogar o jogo agregado, todo mundo, plebiscito, fazer, né, ter dinheiro suficiente para passar a mensagem em escala nacional, esses caras levam vantagem, né? Porque outra coisa é ter feijão com arroz todo dia. Então, eu acho que isso é uma parte fundamental do grande quadro. Especificamente no Brasil, é isso, né? O caso do Bolsonaro, que é um cara com notórias vinculações com crime organizado, né? Com organizações paramilitares, etc., joga na Esquadrão da Morte e tal, joga na facilitação de acesso à arma, etc., etc. O Exército mesmo, ele coopta com emprego, quer dizer, ele precisa cooptar. Ele é representante orgânico, de fato, da banda podre, das polícias no canto e do crime organizado, das organizações de assassinos e tal. Né? Transpira para todo lado, né? Não precisa estar inventando Paraná, isso está na grande... E aí é que a coisa é complicadíssima em vários aspectos, por quê? Mesmo ele tendo, né, pegando primeiro a questão da propaganda, mesmo ele tendo um tempo curto na televisão, ele vai falar qualquer coisa. Né? Nas redes sociais, por exemplo, as imagens, né, do 7 de setembro, que ele sequestrou, né, a comemoração do bicentenário da independência do Brasil foi sequestrada pelo atual ocupante do Palácio Planalto, que transformou aquilo num ato eleitoreiro dele. Né? E o TSE levou o quê? Nem disfarçou, nem fingiu estar fazendo outra coisa. Nem fingiu, era direto. Né? E o TSE levou um dia e meio, ou talvez um pouco menos, para decidir pela não admitir que ele divulgasse aquelas imagens. Mas as redes dele já tinham divulgado o tempo todo. Sim, claro. Né? Então, digamos assim, impediu o que já tinha acontecido. E o que ele queria? Ele queria mostrar aquelas imagens e dizer, olha, dizem que eu estou mal na pesquisa, mas a pesquisa é a Datapovo, olha aqui. Né? Mas a rede, quer dizer, isso produz também... Como ele joga sempre no mesmo repertório, para isso aumentar a rejeição também não custa, né? Provavelmente aumentou. O IPEC ontem dava algum indício de que a rejeição subiu mais um pontinho. Eu não associaria isso com, né, 7 de setembro e tal, mas é isso, ele sempre faz mais do mesmo, aglutinando sua retaguarda e cristalizando rejeição. É um negócio louco, porque ele é o cara que está perdendo, precisaria mexer, fazer marola. Agora, ele joga nesse tumulto. Agora, esse é um aspecto interessante desgraçadamente, é outra perna pela qual a internet está erodindo a democracia. De um lado é o lado organizacional, digamos, uma erosão organizacional. Do outro lado, essa coisa informacional em que você passa literalmente informação diferente e campanhas diferentes para diferentes subconjuntos da população. Isso também é devastador. Né? Isso é devastador, Ângela, porque cada pessoa está vendo uma campanha diferente.
Exato. Isso ferra tudo. Quer dizer, Cada um na sua bolha, não é? é E muito não mais do tem que fake interlocução. news, porque boataria e notícia falsa sempre teve, né? A questão é que qualquer coisa, falsa ou não, o que você espalhava, o que uma campanha punha na roda, ela tinha que viver com o efeito daquilo. Ela tinha que responder por aquilo. Por exemplo, jogo sujo. Sempre, o caso da Lurian, do Collor, Uhum, com a filha do Lula, né? uhum. Faltando menos de uma semana para a eleição, o Collor dá a cartada suja, né, de puxar a filha adolescente do Lula, que naquela época tinha uns 15 anos, que era filha fora do casamento, e a ex-namorada, Miriam Cordeiro, dizia que o Lula teria querido abortar, querendo exatamente também, de novo, incompatibilizar o Lula com o eleitorado mais conservador. Ele usou essa cartada, jogo sujo, coisa horrível, né? No entanto, é isso, quer dizer, no momento que o Collor, a campanha do Collor, toma a decisão de usar aquilo, ela precisa viver com aquilo. E por uma semana ela teve que sustentar esse discurso perante todo mundo. Ela não tinha como trazer anonimamente esse assunto e jogar para um segmento do eleitorado. Ela tinha que ir para o horário eleitoral gratuito e jogar isso na cara de todo mundo. Ganha uns votos, perde outros. E tem que segurar a narrativa nos dias seguintes. Entendeu? Sustentar politicamente a decisão que tomou. Agora não. Você faz qualquer coisa, inventa qualquer coisa, escolhe o público, joga ali, fecha a casinha, ninguém vai nem saber. Se Quer ver souber, um exemplo? Né? A questão Lula vai fechar os templos, não é? Isso, né, os evangélicos estão falando aí, tem uma campanha pesada, propaganda pesada nesse sentido. E aí os evangélicos são um desafio, porque a esquerda precisa aprender a se comunicar com eles. Né? Não adianta reclamar, não adianta resmungar, falar e aprender a se comunicar com eles e aprender a ouvir também. Então, isso é uma coisa de mão dupla. Né? Você tem que ir lá dentro, você tem que ir lá dentro, conviver e ganhar confiança porque está convivendo ali dentro. Né? E tem muito. É claro que tem um viés no evangelismo, né, pentecostal, de matriz, de origem, inclusive americana e tal, que tem seu repertório político próprio. Tem um sinal conservador. Claro, fica difícil para a esquerda, mas não tem choro nem vela nessa brincadeira. Né? Não tem como ir para as periferias, só como é que a gente faz a confrontação das igrejas? Não, você não vai fazer a confrontação das igrejas, você tem que conviver com as igrejas, dialogar com as igrejas, eventualmente participar das igrejas. Sim, juntas, agora tem parte, né, inclusive do neopentecostalismo, que hoje tem uma posição mais crítica. Essa campanha toda aí, né? Igreja não é templo, não é palanque eleitoral, não é? É uma campanha. Não é coisa monolítica de maneira nenhuma. Né? E é um fato da vida. Eu acho, inclusive, o seguinte: desde que o Bolsonaro ganhou, eu tive a ocasião de falar disso até uma sessão lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, que o pessoal estava lá, né, assim, de cabeça inchada, né, de ressaca, né, de repente o PT cai, mas quem vem é o Bolsonaro. E eu falei, olha, nunca mais, assim, o petismo tem uma lenha para queimar. Isso eu passei 2016 e 2018 dizendo, porque a lenha para queimar é a memória do governo Lula e a base associativa, que enfraquecida que seja, o PT tem quase um monopólio dela. Né? Então, isso é uma. Se o PT não entra em pânico, ou não se dissolve em brigalhada, o petismo tem lenha para queimar. Né? Agora, eu falava, então tende a ter uma nova normalização da política brasileira, tenderá a ter o PT ou uma coalizão em torno de certo petismo num dos polos. Né? Pela base organizacional e pela memória do Lula, né? Inclusive quando o Lula não estiver mais entre nós. Né? Agora, do outro lado, quando isso normalizar, o polo pela direita nunca mais vai ser uma coalizão Fernando Henriquista, entendeu? Meio com origem centro-esquerda que transitou para centro-direita com fumaças de trabalhismo Tony Blair, né? Meio pró-mercado e meio progressista e tal, mais ou menos laico, etc. Nunca mais, entendeu? Porque a coisa deslocou em outra direção, reorganizou-se, entrou uma cunha popular, né? Aquela fórmula
não tinha apelo popular, o PT estava nadando de braçada, embora tinha sua lógica também. Se não tivesse havido golpe, com toda a probabilidade, Alckmin teria virado presidente em 18, etc. Eles foram com sede demais, mas certo tucanismo tinha dificuldade, sempre teve, de apelo popular. Né? Agora, o que acontece? A direita achou uma outra cunha em que o fiel da balança, em boa medida, no eleitorado brasileiro hoje, o fiel da balança é o voto evangélico. Né? Então, para onde vão as periferias de 2 a 5 salários mínimos das grandes metrópoles, tem uma vantagem grande. Eu acho que, nesse momento, o Bolsonaro perde, mesmo ganhando esses votos, Bolsonaro tende a perder porque a rejeição dele é muito alta e ele é um cara meio fora da curva, ele não é um presidente normal, né? Mas uma liderança pela direita, mais politicamente intolerante, conservadora nos costumes, mais moralista e economicamente pró-mercado, tende a aglutinar de maneira com uma vocalização mais dura dessas coisas do que o tucanismo Fernando Henrique Serra. Pois é, aí é que tende a sobreviver na frente, mesmo sem Bolsonaro, entendeu? Eu acho que tem um polo de petismo, mais ou menos petismo de um lado e uma coisa mais duramente conservadora do outro. É por onde eu vejo a política brasileira passando daqui. Pois é, olha só, muito interessante, Bruno, isso que você está falando, pelo seguinte, o Bolsonaro não é só direita, ele é extrema direita, né? E eu diria mais, é fascista, né? Se a gente olhar, né, aquela definição... É difícil dizer que é fascista, que ele não elabora, ele não sabe nada dessa porcaria. Mas isso faz parte também. Né? Ele é fascista. Na verdade, a gente não tem um fascismo só, são muitos, não é? Então, olha, por exemplo, os suportes dele, né? Milícias, exército, religião, moralismo, não é? Hipocrisia habitual. Não é? E aí, assim, essa direita, né, que achou que pudesse, né, essa direita tucana, né, que achou que pudesse usá-lo para limpar um pouco a área, porque, na verdade, vamos lembrar um pouco como é que foi a ascensão do Bolsonaro, né? Era uma tentativa de polarizar com Lula, neutralizar, e aí um centro ascenderia, né? Um Alckmin, alguma coisa aí, podia ser até um Meirelles, né? Que foi candidato. Eram vários, né? Que podiam ter cumprido esse papel. Só que não deu. Tiraram o Lula, né? A hora que viram que o Bolsonaro não era capaz, né, de reduzir e tirar votos do Lula, e aí o que acontece? Não foi o centro que cresceu, foi essa extrema-direita que... E ainda teve facada, né? Para congelar os votos do Bolsonaro na hora de começar a campanha. Exato. E agora, o que o Bolsonaro fez? Ele simplesmente passou como trator em cima dessa direita. Né? Você mesmo falou que teve muita conexão forte embaixo, nunca teve muito apelo popular. Né? Eu acho que a conexão do Bolsonaro também, ela não é muito orgânica, ela não é muito organizada. Ela tem sido resiliente, ele é um presidente da República, é raro presidência estar abaixo de 20. Né? Sarney chega ao final do mandato dele com 20, mas acontece que tanto Ulisses quanto Aureliano Chaves fizeram campanha pela oposição, ficaram traço, viraram traço. Né? Mas é difícil um presidente operar. Dilma estava debaixo de um bombardeio, boicotada pelo Congresso, etc., vai abaixo de 20 quando está no fim da linha. Né? Mas é raro isso. E Bolsonaro tem um repertório demagógico básico, né? Bem essa que eu chamo de como é que eu chamo? Terraplanismo político, né? Que é o do Trump, é o repertório básico, né, do Trump, não é invenção de Bolsonaro, né? É o Steve Bannon, né? Na verdade, como o pessoal, colegas da computação que estudam redes falam, a questão não é tanto fake news, não é disseminar informação falsa, a questão é jogar na desinformação de maneira difusa, absolutamente caótica, que isso esvazia completamente o campo de validação do debate político, entendeu? Criar um tumulto como método, né? Vira puro tumulto, não tem como você falar sério no meio daquele tiroteio, e por isso que cabe falar de terraplanismo. O terraplanismo é a grande metáfora disso, aquele cara batendo no peito e falar, olha, você acha que vai discutir racionalmente comigo? Pois eu vou em público e vou sustentar que a Terra é plana e quero ver você provar que não é, entendeu? E ele vai para o YouTube, ele vai para as redes e mimetiza a linguagem científica defendendo que a Terra é plana.
entendeu? E é confusão. Eu consigo fazer confusão até dizendo que a Terra é plana. Ou seja, eu faço confusão com qualquer política pública, com qualquer assunto constitucional, com qualquer proposição. Ou seja, é isso que eu estava falando. Bota aí 50 anos rolando e não tem democracia que fique em pé. Pois é, exato. Agora, um dos componentes, né, da chamada guerra híbrida, ou das guerras híbridas, né, como queira, é exatamente isso, esse tumulto. Né? Esse conceito voltou com muita força, especialmente aí a partir de 2013, né, as manifestações, junho, né, começou com a moçada lá, 20%, 20 centavos de aumento a passagem, depois aquilo foi capturado e tal. Mas a gente sabe que esses tumultos eles já existiam lá atrás. Eu estou lembrando, por exemplo, do Irã, do Mossadegh. Né? Lá também, em 54, na derrubada do Mossadegh, porque ele tinha, né, nacionalizado o petróleo e tal, e as 7 irmãs na época, né, não aceitava aquilo de jeito nenhum. Foi feito um tumulto, você sabe disso, soltaram de helicóptero, né, sobre as principais cidades, panfletos falando as baratas são vermelhas, os inimigos são assim, são assados, fazendo tumulto na cabeça das pessoas. Né? Na época era um tumulto ainda em papel, né? Agora o alcance era menor, né? Talvez. Menor, né? Enfim, esse terraplanismo é parte, não é? Chegará ao ponto agora de tumultuar a política nos próprios Estados Unidos, né? Sim, sim. Perder o chão agora, né? É difícil botar esse gênio para dentro da garrafa de novo, não é trivial, não. E é irritante isso, aquela coisa, né? Gente, eu não creio em bruxas, pelo que ela sai, né? Aquela coisa, quando olha para 2013 no Brasil, eu falo, legal, estava moçada lá os 20 centavos, mas é um repertório que a homologia... Todo mundo deve ter visto agora, quando veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, deve ter todo mundo caído de boca em documentários variados, pela esquerda e pela direita, que estavam aí sobre a Ucrânia. Né? E aí é muito irritante as homologias entre o que se passa na Ucrânia em 2014 e o que passa no Brasil em 2013, entendeu? Exatamente. O repertório na internet, o tipo de recurso, o tipo de discurso, o tipo de tentativa de tumulto, o tipo de pessoal que é mobilizado ali e só ali, né? Aquela coisa dos black blocs, né? Que fim levaram os black blocs, né? Pois é. Cadê esse pessoal? Quem conhece um? Né? Cadê o CPF dele? Não, cadê os anônimos também, né? Eles estavam indignados com o preço da passagem, com a corrupção. Não, e agora eles não estão, não? A gasolina chegou a R$7 e não vi ninguém manifestando. Então assim, é horrível indignados. isso. A sensação de que o processo pode estar vulnerável a decisões que são tomadas por alguém que tem capacidade de mobilização de atores. Isso trata de produzir tumulto e desestabilização. Pode estar falando. E pior, quando a gente começa a falar dos Estados Unidos, começa a dar uma paranoia danada, né? E às vezes isso pode passar ao largo até de interesses mesmo do governo americano, que não precisa ser uma decisão do governo. Né? Quando eu estava lá nos Estados Unidos em 2014, 15, quando teve a eleição em 2014, eu estava de lá fazendo um pós-doc lá. E tinha um conhecido argentino lá, que trabalhava com minha esposa, e tinha uma piada ótima, que ele falava assim, a grande vantagem da democracia americana sobre os outros países do mundo é que nos Estados Unidos não tem uma embaixada dos Estados Unidos. Porque é o raio da embaixada americana. Onde que tem embaixada tem o inferno. Porque eu acho que é o seguinte, assim, em parte é até assim, interesses privados variados que eventualmente vão fazer lobby à embaixada e ganham salvo-conduto, entendeu? E eles, é muito irritante essa coisa, o caso. Por que a América Latina, 50 anos atrás, era muito mais próspera do que o leste asiático? A gente andou em círculos, a gente é tão burro assim. Eu acho que é mais complicado do que isso. Os Estados Unidos sabotaram, a gente também não. Né? Agora, o que eu acho que é o seguinte, assim, a gente começa a ver tese atrás de tese sobre estabilidade política americana, sul-americana, latino-americana, os indicadores e tal, e olha, e é irritante, porque, na verdade, não fecha direito. E aí eu acho que, no limite, é o seguinte,
a gente é próximo demais de um planeta, a gente corre perto demais da órbita de um planeta grande demais. De uma maneira tal que coisas que o planetão faz quase sem querer, ele está só na órbita dele, tocando a vida, desorganizam severamente a órbita dos satélites. Agora, com uma diferença, né? Nós somos um satélite grande, né? Exato. A gente tem veleidades de ter. Se a gente consegue aumentar a gravitação na nossa órbita, a gente tem como puxar alguma coisa ali. Daí a zona sul da vida. O Brasil tem interesse nisso muito claro, né? Em maior organização do sul. Mas o problema que me parece é o seguinte: a Unasul é um excelente exemplo disso. Quando você vai ver o que era a Unasul, é uma mega organização coletiva com uma plataforma esquerdista, etc. Não, era só governos de esquerda que se inclinam por fazer coisas à revelia dos americanos, isso é verdade. Mas a agenda era o quê? Infraestrutura e defesa. Sim. Podia ser perfeitamente cooptada por governos pela direita, desde que simplesmente fossem nacionalistas. No sentido que a infraestrutura, meu amigo, é projeto de investimento para capitalista brasileiro e transportes e logística. Mas à medida que os neoliberais voltaram ao poder, ou os golpes aí, o que aconteceu? Praticamente fecharam a Unasul, Pois né? mas justamente, mas é imediato. Esse que é o ponto. Quer dizer, você pode ter. Dá para imaginar uma, em tese, se você não pensa em geopolítica, mas pensa só na agenda, você consegue imaginar uma Unasul pela direita. Trata-se de projetos militares e projetos de infraestrutura e engenharia, e comunicação, transporte, etc. Então, você chega no governo pela direita e vai aumentar o orçamento militar e vai aumentar orçamento para os empreiteiros que financiaram a campanha dele, e está rolando o jogo. Né? Para o Brasil interessa, basta que tenha o Unasul, e o Brasil é o ator central dessa brincadeira. Então, para o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras e para o capitalismo brasileiro, é obviamente interessante. No entanto, a primeira coisa que acontece... Que a ficha não caiu, não é? Porque... Justamente, mas o que acontece? A primeira coisa que acontece, no dia que a Dilma cai, a primeira coisa que o Temer faz é esvaziar o Unasul. Exato. Entendeu? Por quê? Porque eles preferem botar um general lá nos Estados Unidos integrando. Exatamente. Né? Elites, né? Nem sei o que os americanos fazem ou deixam de fazer, mas assim, certa elite conservadora na América do Sul, antes de qualquer outra coisa, prefere bajular americano. É mais seguro, né? É mais. Aliás, o retorno é mais imediato, entendeu? Assim, basta ver o Jair Bolsonaro puxando o saco dos Estados Unidos o tempo todo, que é infame, uma bajulação abjeta. Mas não é só ele. Ontem, por exemplo, na entrevista do Lula na CNN, não sei se você assistiu, acho que deve ter assistido, né? Vi vários pedaços. Assim, era vergonhoso, né? Assim, o entrevistador quase que dizendo assim, mas soberania, Brasil, como assim, né? O Brasil não tem força, não é? Sabe? Partindo do pressuposto, nós somos um país eco, gente. Peraí, o complexo de vira-lata, né? Assim, o Brasil é um dos grandes do mundo. Né? Tem que se assumir e isso é um aspecto que nunca ganha muita saliência, a parte da política externa, né? É um lugar onde o Lula foi extraordinariamente bem sucedido. Terá havido exageros, acho que a certa altura a Argentina reclamava, no segundo mandato do Lula, que não tinha posição nenhuma aberta no sistema multilateral, que não tinha uma candidatura brasileira. Né? Esse é o Lula. Vai embora. Para frente e tal. Mas a verdade é que ele fez intuitivamente o que interessa. Se você está na órbita de um planetão grande demais, você não vai conseguir se governar, a menos que você aumente a sua própria massa, conectando-se transversalmente. Claro. Isso foi o que ele foi tratar de fazer. Aí ele vem IBAs, e depois BRICS, e depois o Oriente Médio, e depois para o mundo todo, que não é muito diferente sequer da política externa dos militares. Quando o Geisel era presidente e tem aí a Revolução dos Cravos... expandiu, né? Exato, na hora que tem a Revolução dos Cravos em Portugal e vem a independência de Angola e Moçambique no ano seguinte, governos comunistas, os países ainda em guerra civil, o Brasil do Geisel é o primeiro país a reconhecer. Por quê? Exatamente. Porque tem um interesse geopolítico no Atlântico Sul. Né? Esse é o ponto. Né, da coisa, em vez de bajular, porque interessa a um país médio, né, em termos geopolíticos, como o Brasil, multiplicar seus laços, digamos assim, transversais.
né, de maneira a ganhar alguma alavancagem ao complexificar o jogo. Né? Porque se simplesmente se desconecta de todo e conecta no meio, você vai para a órbita. E aí as eventuais turbulências que o país no centro vive te afetam totalmente. Eu acho que o que acontece com a América Latina, em boa medida, é isso. Né? Está o tempo todo ao sabor de instabilidade. A prioridade estratégica dos americanos nunca foi a América Latina, é o Atlântico Norte, é o Pacífico, é Japão e China de um lado, é o OTAN do outro. A América Latina só quer que não enche o saco. Né? E aí aquela coisa, e aí diante de qualquer criando qualquer inconveniência, eles vão lá, tira esse cara daí, pronto. E isso, na verdade, realimenta instabilidades crônicas, pobreza crônica do hemisfério, do continente. Eu acho que, a longo prazo, os próprios Estados Unidos se beneficiariam de uma América estável. Mas eles não têm tempo para isso, não tem paciência, eles não ligam para isso, entendeu? Não ligam, mas a situação está mais complicada, porque hoje existe uma segunda, que, enfim, para alguns já é a primeira potência mundial, que tem uma outra visão de política externa, a China, não é? Tem feito parcerias, não só na América Latina, mas, enfim, praticamente no mundo todo, novas cinturão e rota, né? Isso eu acho que é um elemento diferente, né? Complicador nesse jogo. A América Latina também, para alguns, tem uma onda rosa aí, complicado, né? A gente está vendo o Chile. Eu acho que isso oscila, né, gente? Isso é cíclico mesmo. Isso é cíclico mesmo, né? Vai ter onda rosa, aí depois alguém se irrita e depois vem a onda meio azulada, assim, ou meio verdeada, pior ainda, sei lá. Mas e os americanos, eventualmente, se puder atrapalhar as ondas rosas, eles preferem atrapalhar. Mas talvez a CELAC tenha uma possibilidade, né, de trabalho maior do que a Unasul. A CELAC é mais ampla, né? Sei lá, mas aí também o custo de articulação também aumenta. É difícil dizer, eu acho que é isso, a gente é muito na órbita. E aí, você sempre vai ter elites economicamente poderosas nesses países que vão achar mais fácil, mais seguro, mais confortável, mais tranquilo bajular os americanos. Mas olha a contradição, Bruno. O agronegócio hoje no Brasil, ele depende de quem? Da China como comprador. Sim. E depende de insumos, né, fertilizantes da Rússia. Eu acho que a China vai desestabilizar esse jogo. É difícil enxergar inteiramente o resto do século. Os Estados Unidos estão numa crise política interna complicada, que dura bem uns 30 anos, muita disfuncionalidade política interna, uma economia que vive de explosões e colapsos, né? Crises agudas junto com surtos de prosperidade, porque está desregulada mesmo, isso é característico de mercado desregulado, de uma mega expansão seguida de um mega colapso. Isso é ruim para as finanças públicas, é ruim para o lado fiscal, porque o Estado tem que entrar de bombeiro, gastando dinheiro depois, para salvar todo mundo da quebradeira, né? E se recusa a regular quando vem a bonança. Então, naturalmente, vai correr atrás com um baldinho de água na hora que vier o problema. Então, a economia americana tem ido numa espécie de stop and go, e a política americana muito disfuncional nos últimos 30 anos, de Reagan para cá, num jogo em que o Partido Republicano simplesmente sabota. Quantas vezes a gente viu o governo americano fechado, do Clinton, do Obama para cá, né? Aquela coisa, se tem um governo democrata, vem os americanos sabotando os republicanos, e complica o jogo. Claro que isso é disfuncional, claro que isso é ruim para os negócios, é ruim para a economia. Né? A partir de novembro agora, não é? Porque nessa eleição de meio de mandato lá, tudo indica que o Biden vai perder. Ele deve perder o Senado, talvez mantenha a Câmara, mas, enfim, já não vai ter o monopólio do Congresso. Vai complicar a vida dele. E lá tem um complicador, né? Que é diferente daqui. O Bolsonaro tem conseguido se manter nessa campanha como o anti-Lula. Quer dizer, Lula lidera do outro lado e o outro do Lula para essa eleição é Bolsonaro. Mas ainda é incerto dizer o que vai ser do Bolsonaro a partir do ano que vem, caso ele de fato perca a eleição. Não é fácil cravar isso. Mas já nos Estados Unidos, nesse momento, Donald Trump é dono do Partido Republicano. Né? Os Estados Unidos têm o mais duradouro duopólio partidário do planeta, que é o extremo oposto daqui com nossos 30 partidos. Né? Eu acho que é até demais, eu acho que o multipartidarismo moderado de meia dúzia de partidos relevantes é melhor, ter coalizões que flutuam, ter algumas negociações ocasionais de maioria. Para evitar os cartórios, né?
Exato, ali nos Estados Unidos é um jogo que tem dono, né? Desde a Guerra Civil, desde 1860, que são os republicanos de um lado, os democratas do outro. Eles já trocaram de eleitorado algumas vezes entre si, foi mais para a esquerda, mais para a direita, ao sabor de conveniências eleitorais, mas tem dono ali, ou você é democrata, ou você é republicano, ou você está morto. Tanto é que o Bernie Sanders vem disputar dentro do Partido Democrata para tentar se tornar relevante. Ele vinha de um pequeno partido socialista lá em Vermont, no início da carreira. Né? Ele vai para lá porque você não existe fora do jogo. E nesse jogo tão controlado, desse duopólio tão duro, Donald Trump é hoje dono de um dos dois partidos. Né? Então, isso é algo que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro até inventou a aliança dele pelo Brasil e ele não conseguiu tirar isso do chão. Né? Foi para o PL e o PL... Mas o Centrão não cumpriria hoje esse papel? O Centrão não é partido político, né? Exato, Mas esse nome de interesses menores, um Lira não poderia fazer esse papel? Como eu acho, o Eduardo... eu acho que com o Bolsonaro, o Centrão descobriu assim, galinha dos ovos de ouro, assim, né? Porque, assim, orçamento secreto, tá? Nunca mandaram tanto. Mas, por outro lado, eles não são uma base partidária organizada, uma organização partidária com chão, fio terra no chão, assim, tal. Feito o Partido Republicano nos Estados Unidos o Partido Democrata bem ou mal, né? Eles têm seu enraizamento. Aqui não, ninguém é. Eu sou do Centrão, ninguém bota. Ninguém se filiou. Ninguém fala que né? Só pega o orçamento e manda ver, né? Centrão 2026, Centrão 22. Pega o orçamento e manda ver, né? Porque essa moçada está... Né? Centrão como o nome descreve de maneira vaga e caricata, é um grupão de deputados que estão abertos para a conveniência mais imediata que lhes aprouver. Não necessariamente, isso pode virar corrupção, não necessariamente é corrupção, mas é aquele jogo do toma lá da cá, do varejão mais fisiológico, que eventualmente pode até ser eventualmente empregado por meios mais também legais. impede, não é o caso agora, né? Porque isso é tudo inconstitucional, desse orçamento secreto, etc. O TCU acabou de dar seu acórdão sobre isso, o STF tem que se pronunciar, mas ali eles fizeram uma farra, mas acho que eles sabem que essa farra tem prazo curto de validade. Então, eles estão abertos para... Eles vão estar... Quando chegar Lula e tomar posse, eles vão sentar com o Lula. Pois é, falando em Centrão... ali também. Eu queria puxar um pouco a conversa para o novo Congresso. Né? Vamos partir da hipótese, né, que o ex-presidente Lula vai ser eleito, né? E, enfim, e o Congresso? Né? Você acredita numa renovação nesse Congresso? Porque o que a gente está vendo aí Em 2018 eu falava muito assim, olha, o pessoal falando, tem que ter uma renovação. Eu falei, olha, gente, eu espero que tenha a menor renovação possível, porque na atual conjuntura, quanto mais renovar, pior fica. Né? Em 2018. Novidade em 2018, era a direita enlouquecida, né? Caindo de boca a partir de YouTube, o Diabo 4. Eu quero zero renovação, num contexto como 18. Agora é mais difícil cravar, mas eu sou cético, né? Eu sou pessimista, cientistas políticos no Brasil normalmente não têm muito juízo sobre o sistema eleitoral, falam, olha, é isso aí, tá bom. Eu acho muito ruim nosso esquema de lista aberta, com centenas de candidaturas individuais disputando, a lista era muito melhor, vamos partidarizar o jogo, mas enfim, já era, eu acho. Né? Mas é algo, o padrão mundo afora, quando você fala de sistemas proporcionais, são disputas partidárias com lista ordenada. Né? No máximo, você pode votar para mudar a sua lista, mas ela vem ordenada, né? Esse tipo de coisa. E aí, essa coisa do jeito que funciona aqui, vote em mim, porque só eu falei não sei o que da CEMIG e tal. Totalmente ininteligível, o eleitorado não tem alavancagem sobre bancada, porque na hora H importam as bancadas, né? E aí, ou deveriam importar. E se não importam as bancadas, é porque de alguma maneira alguém está chegando no atacado e varrendo deputado na base de emenda parlamentar, é o pior dos mundos. Né? Então, e enfraquece mais ainda organizações que, de toda maneira, já estão enfraquecidas pelas redes, né, no mundo todo. Então, é muito, muito ruim o sistema.
Eu acho que na atual conjuntura, enfim, de um modo geral, eu sou pessimista, acho que há boas razões para presumir que o Centrão, com a proibição de doação por empresas, que forçou o Congresso a subir fundos públicos, e eles já vêm carimbados, e mais orçamento secreto, e emendas, etc., certo Centrão parlamentar está com a faca e o queijo na mão para fazer as bancadas. Né? Então, acho que eles tendem a crescer. E esse Congresso que o Lula... É com esse Congresso, com isso que Congresso que o Lula vai ter que lidar, né? É com isso que tem, é o que tem, é o que vai ter para 23 e tem que ir. O sentido em que alguma coisa em outra direção pode vir é um subproduto potencialmente construtivo da criação de um sistema virtualmente público. Foi o que a gente fez, né? A gente estava processando doador até por doação legal, né? E político por receber até doação legal. Embora valores extravagantes eram legais, as coisas da JBS, etc, etc. Né? E depois ainda tira as empresas. Na hora que você faz isso, quer dizer, sobra quem no campo? Né? Eu acho que sim, ou o Congresso subia os fundos públicos, como fez, ou a gente ia abandonar as eleições para o tráfico de drogas. Etc. Né? Porque o pessoal ia lavar dinheiro em campanha e ia nadar de braçada. Então veio os fundões públicos. Né? Na hora que veio isso, passou a ter tabela de financiamento de campanha. Tal partido já sabe com um ano de antecedência que vai receber X milhões, né? E aí faz o leilão. Vem para o nosso partido que você vai ter para deputado federal, a campanha custa tanto, para presidente é isso e aquilo. O MDB opta por ter Meirelles candidato à presidência, apenas porque falar, deixa que eu me banco, porque aí vocês podem fazer o que vocês quiserem com o dinheiro do fundão. Sim. Então ficou muito ruim. Jogou, acho que são os males do sistema exclusivamente público, né? Fica essa coisa bem coronelística de alguma maneira, né? O ideal, que é difícil de alcançar, é ter um mercado privado de financiamento que esteja fontes desconcentradas. Você tem que pulverizar a fonte, tem que botar teto nominal baixo e ver se consegue controlar a caixa 2 para o político ter que correr atrás de muito doador. É isso. Ele só vai fazer isso se for obrigado. De outra maneira, você pode botar muito dinheiro com uma fonte, ele vai atrás disso, claro. Né? Claro. Isso não é porque eles são corruptos. O rabo preso, né? E você produz o rabo preso, porque se o cara pode doar 10% do que ganha, você vai pedir dinheiro para quem tem muito, para poder 10% fazer diferença. Né? Então, é muito ruim a regulação por aí. Foi essa regulação, em certa medida, que criou o ecossistema que a Lava Jato usou para chutar o pau da barraca. Né? Era um problema regulatório importante que foi tratado como um problema judicial. Então, isso está de pé. Agora, qual que é o efeito potencialmente positivo de você criar essa coisa inteiramente blindada pública? É porque aí várias minorias vão ao Supremo pedir sua cota. Fazer o mesmo argumento que já tinha sido aceito para vagas na escola, na universidade, no emprego, no serviço público, etc. Falar, olha, o partido pode resolver para quem que vai dar, mas como assim ele vai dar 90% da grana só para homens? Como assim vai dar só para brancos? Né? E para isso já tem o precedente junto ao judiciário que legitima essa ação. Ou seja, o TSE rapidamente começou a regular cota ali dentro. Uma coisa que pode acontecer é começar a aumentar de maneira mais firme minorias. Mulher, já começou, né? Começou ali de maneira tímida. Caso do Brasil, exatamente por causa dessa pulverização, centenas de candidatos, esse laissez-faire danado, né? Acabam fazendo a cara mais feia das nossas representantes, dos IES vão todos lá. Congresso todo masculino, todo branco, todo empresarial, etc. Né? Aí você bota, com o aumento do peso de fundo público, você protege o centrão da vida, mas força ele a botar mulheres, a botar negros, a botar isso, a botar aquilo. Eu não gosto muito da química disso, mas pode começar a produzir algo diferente nesse sentido. De repente vem um congresso mais feminino, um congresso mais negro, ou deficientes, ou coisa, com o tempo começa a vir. E isso pode ter um viés progressista? Talvez, mas todos os partidos, à esquerda e à direita, vão ter que fazer sua cota. Então, vai ter... Enfim, essa alquimia ainda está em fermentação. Difícil de discernir. Mas eu acho que, para já,
eu acho que há motivos para pessimismo. Eu acho que o que vem por aí não é bonito, não. No Congresso. Pois é. Falando em. A gente falou até agora mais no plano nacional, alguma coisa no plano internacional também, mas eu queria puxar a conversa, agora que a gente está caminhando para o final também, mas queria puxar para aqui, para Minas Gerais, não é? Um cenário complicado, não é? Um governador que chegou ao poder de uma forma assim muito esquisita também, de certa forma é um produto do bolsonarismo, das fake news de última hora, né? O Zema. E, enfim, esse governador se valeu de uma série de esquemas aí, não é? E tem chance de vencer as eleições e, para alguns, de vencer, inclusive, no primeiro turno. Como é que você está vendo a situação da eleição para governador aqui em Minas Gerais, Bruno? Olha, assim, do modo geral, eu sou muito pessimista a respeito da desgraça que se abateu sobre o Brasil na década passada. Né? Que apareceu dali dificilmente podia prestar para alguma coisa. Né? Assim, a década que vai de 2012 até 2022, digamos a década de 10 a 20, eu andei dizendo para ele, é a pior década desde a regência. Né? Desde que Dom Pedro I abdicou e o país passou 10 anos meio em guerra civil ali, né? Com rebelião espalhada pelo território todo. De 1840 para cá, acho que não teve nada tão destrutivo e desorganizador do país quanto a década passada, entendeu? Porque tá certo que teve 64, teve a ditadura, mesmo ali a gente podia não gostar do que estava acontecendo, mas tinha algo acontecendo. Teve milagre, urbanização furiosa, né? Podia ser ruim, mas assim, os militares tinham lá um projeto deles, pisaram no acelerador e mandaram ver. E de 10 a 20 o Brasil fica à deriva. Depois do grande sucesso na década anterior, as coisas desandam. Né? Tem um golpe em 16 e tal, e é muito destrutivo. O ponto é que a gente chega em 2020, a gente cereja do bolo, pandemia, e um governo que joga sabotando e mata mais 500 mil de pessoas de maneira evitável. Né? É o sintoma, né? A ilustração básica do fundo do poço. Então, aqui em Minas também você tem uma desorganização do quadro e dois caras outsiders assim, que aparecem. Em 16, empresários. Né? Em 16 aparece Calil, que é empreiteiro, mas capitaliza mesmo certa celebridade como dirigente de futebol, Galo. E o Zema, varejista do interior. Importante que ninguém estava olhando, eu não estava prestando atenção, nunca tive falar com o meu Zema, não sabia o que era. E também vem no bojo do Oba-Oba pró-Bolsonaro na véspera do primeiro turno, né? Que o Oba-Oba bolsonarista foi o primeiro turno, né? No segundo, ele ganha na descendente com Haddad subindo. Né? Exato. Na coisa. Tanto é que a eleição entre Bolsonaro e Haddad, todo mundo trata como se fosse uma surra, mas foi a terceira eleição mais apertada, né, da história do Brasil, né, depois do Dilma Aécio em 14 e Collor e Lula em 89. A terceira menor diferença foi Bolsonaro-Haddad, que foi menos de 10 pontos, em 2018. Né? Ali o Zema vem nessa onda, né? E nada de Você lembra daquele último debate, né? Que o que fez a coisa, né, virar para ele foi quando ele falou: olha, meu partido tem candidato, mas eu apoio o Bolsonaro. Era isso, deu oba-oba, e aí o pessoal foi. Né? E aí caiu no colo dele. Uhum. E ele se beneficia dos repasses da Vale, das indenizações e tal, apesar de certa desorganização fiscal aparente, ele põe o pescoço fora d'água depois de um mandato muito difícil que caiu no colo exatamente do PT. Fernando Pimentel governa o tempo todo acossado por processos judiciais, fica na defensiva, meio para. E eu tenho a sensação que perde mais do que isso. Aí ele perde base com prefeitos no interior para todo lado. Então ele ficou muito impopular. Em boa medida, o Zema vive de dar a carteira. Ele fatura a bolada que vem da Vale e dá a carteirada de eu não sou o Pimentel. Entendeu? Ele navega na rejeição do E Pimentel. lembrando que o Pimentel, a gente entrevistou ele aqui no programa, né? E ele comentou: olha, mas as pessoas se esquecem que eu governei dentro de um golpe, vivendo um golpe, com todos os recursos, né, de Minas bloqueados. Mas é isso. Essas coisas são assim, independente da justiça intrínseca da escola, né? É o que foi. Ele sai mal
do governo, ele passa o tempo todo na defensiva, emparedado por processos e tudo mais, e sai enfraquecido, e vira um ônus para o petismo, né? Agora, eu tenho dito por aí o seguinte, em 18 foi uma devastação, 16 e 18, do modo geral, apareceu a antipolítica, né? Dória, em São Paulo, em 16, né? E ainda fatura 18 no governo do Estado também, tem um monte de gente. Rio, né, que o cara feito Witzel, né? Que é um horror, né? Pessoal vinculado à Esquadrão da Morte, pessoal vinculado à banda podre de PM, etc. Uma calamidade, né? Eu acho que em Minas, tanto em 16 quanto em 18, o que aparece, hoje eles controlam, aí o Calil de um lado, e o Calil acabou derivando rumo a certa esquerda, né? Até porque durante a pandemia ele faz a grande polarização, contestação, antagonização com o negacionismo bolsonarista, né? E isso dá uma estatura para ele, e o petismo que já vinha paquerando ali acaba vindo, né? E ele também precisa do Lula, as duas coisas, né? Ele só decola, a chance dele é colar no Lula, né? Mas tem que colar no Lula e não colar no Pimentel. Daí a equação mais ou menos complicada, e o Zema é governador em busca de reeleição, o que é sempre uma vantagem. Então ele evita colar muita coisa, deu um passo atrás em relação ao bolsonarismo. Agora, eu acho o seguinte, assim, não sei se comparativamente aos horrores que andaram rodando pelo Brasil afora, tanto esses dois empresários, tanto centro-esquerda quanto centro-direita, não é bem mais direita, o Zema, e minha impaciência e antipatia com o Novo é profunda, né, como um partido, um clube de ricos, né, mas eu acho que tanto o Zema quanto o Calil são, à sua maneira, com seus prós e contras, são versões relativamente brandas das merdas que aconteceram no Brasil em 16 e 18, entendeu? O Calil foi uma surpresa, porque ele flerta pela esquerda desde o início, com a coisa do plano diretor, ele dá umas trombadas com a direita de maneira surpreendente, inclusive com o Siduscon e tal, no plano diretor e coisa assim, de saída, né? Antes da pandemia. Na pandemia, ele vira o anti-Bolsonaro, o herói do pessoal mais, né, que, enfim, alinhado com Organização Mundial de Saúde, queria um enfrentamento mais pleno. Ele, no limite do que ele podia, fez. Estava muito próximo da universidade, eu posso falar, né, como dirigente também na universidade, o quanto que o comitê da prefeitura sob Calil estava muito alinhado com a Faculdade de Medicina e com a reitoria do UFMG. E assim, parecia, mas isso era inevitável, mas na verdade nem tanto, porque é só o Calil sair, entrar o Fuad Noman e já desanda o esquema. Essa proximidade diminui bastante já ali, né? Então é curioso, ele mostrou predicados de liderança que vão além do que eu imaginava de um demagogo eficaz, que era a maneira como eu me referia a ele no primeiro ano. O Calil pode ser um demagogo bem eficaz, projetando dele. Em 2020 ele era mais do que isso, ele foi mais do que isso em 2021, né? Durante a pandemia. E aí meio se cacifou, mas ele precisa inteiramente da carona do Lula para ter alguma chance. Eu diria que, em alguma medida, está aberto, mas é um tiro de longe. Tem um favorito nesse caso, que é o Zema, né? Agora, eu acho isso. Bahia e Minas, nesse caso, que são parecidos, que são duas eleições que dependem em que eventual candidatura pela esquerda para o governo do Estado, né? Calil e o candidato do Rui Costa e do Jacques Wagner, que me escapa o nome dele, Jerônimo, se não me engano, alguma coisa, dependem inteiramente de uma colagem muito bem sucedida na campanha com o Lula. Né, o Zema, né, tem falado na propaganda eleitoral dele que ele trabalha com qualquer presidente, né, uma coisa nessa linha, já assinando, né, lógico. Ele não quer ser colado com o Bolsonaro, ele sabe. Agora, por outro lado, você acha que, digamos, né, vamos pensar em hipóteses, né, eles são sempre complicados, mas enfim, se o Lula vence no primeiro turno e tem segundo turno aqui, eu acho que a eleição abre. Pode virar? A eleição abre. Eu acho que a eleição abre. Assim. O campo fica bem mais aberto. Porque as eleições de governo são sempre muito obscurecidas nós todos estamos pensando em Lula e Bolsonaro todo dia. De vez em quando a gente dá alguns minutos de consideração para Zema e Calil, né?
Pensa em Hélio Costa e Azeredo em 94. O Hélio Costa quase ganha no primeiro turno, ficou ali 48 e qualquer coisa, 49, foi um tris, foi massacrado no segundo, quando você tem o Eduardo Azeredo apoiado pelo Hélio Garcia no partido do presidente eleito, que era o Fernando Henrique. E aí o Hélio Costa perde assim, longe, tem muito menos votos no segundo turno que teve no primeiro. Nesse momento, o próprio Zema é governador, candidato à reeleição, e ele, assim, embora ele nunca tenha aparentemente aprendido a mexer muito com a Assembleia, onde eu consegui ver, ele também não ficou, ele tomou, até onde eu enxergo, a embocadura que ele adotou, surfando no dinheiro da Vale, é cortejar um pouco o interior, prefeituras e tal, boa relação ali, visitas ao interior, sabendo que ele é um candidato, um governador de fora da região metropolitana. Então, a gente um pouco investe nisso, sabia que, a certa altura, ele soube que o adversário que vinha era o prefeito de Belo Horizonte, acho que ele recua lá, se entrincheira no interior um pouquinho e tenta consolidar a situação com o dinheiro da Vale também ajudando. Isso produziu, mas ele depende um pouco da... Ele é muito beneficiado por certo piloto automático em que a campanha ficar. Né? Um eventual segundo turno tende a apertar. Eu acho que quanto mais a campanha dura, mais esquenta, no caso de Minas, pela proximidade com Calil, com Lula. Na medida em que Calil for bem sucedido também em se colar no Lula, digamos. Então, é um desafio, isso é sempre um problema de comunicação, ver se consegue fazer isso. E se desvencilhar do Pimentel, é o que ele tentou fazer. Meu PT é do Lula, ele falou isso explicitamente, né, outro dia, tentando colar essa frase. Já é ruim, já é uma frase defensiva, né, em alguma medida. Mas aí o melhor cenário para ele provavelmente é esse, que você falou. Se Lula ganha no primeiro turno, fatura liquidada, tem um presidente, ele é do PT e ele é o Lula, ele está comigo, eu sou o candidato a governador. Isso ele vai poder carregar o Lula desobrigado para cima e para baixo, e Lula vai ter interesse em fazer um governador de Minas um aliado, coisas assim. Pode complicar. Eu não diria que é liquidada, eu diria que bem mais do que a eleição presidencial, até onde você faz a análise, é difícil ver o cenário pelo qual Bolsonaro ganha. Né? No caso do governo de Minas, tem um favorito, é o Zema, governador, candidato à reeleição. Mas não é tão difícil ver o cenário pelo qual o Calil ganha, entendeu? O Senado Calil ganha uma posição forte do Lula e uma acoplagem bem sucedida do Calil com o Lula. Esse é o para-casa dele. Não é trivial, não é mágica, não, mas, enfim, é o que ele tem que fazer e talvez ele tenha uma chance no segundo turno, sobretudo se Lula ganhar no primeiro. Acho que é por aí. Sim. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou, né? Conversa ótima, super esclarecedora. Eu acho que vocês que estiveram conosco até agora, vocês viram, né, como que o Bruno vai fundo, né? Seja na política nacional, política internacional, essas interrelações. Aqui em Minas Gerais, né, tem sido tão pouco falado, né, sobre as eleições em Minas, né? Enfim, muito bacana. E olha, Bruno, a gente te agradece muito e já vou deixar um convite, né, para depois das eleições a gente conversar de novo, né, e já fazendo um balanço aí, né, seja o que deu no primeiro turno ou perspectivas aí para o segundo turno. Bom, então, palavra aberta agora para você, para suas considerações finais, por favor. Regina, obrigado, Ângela, alegria estar aqui, muito feliz de poder colaborar com vocês, do Alvorada. Enfim, estou às ordens, sempre, né, para conversar, falar, trocar ideia. E sim, também, eventualmente, depois da eleição, né, é hora da gente prestar contas, fazer o balanço, quando queima a língua, né, quando sempre se queima a língua um pouco, né, quando aquilo ele falou, deu o contrário, falei, o que será que foi? Aí a gente faz o balanço e a reavaliação em público também, essa é a ideia. Eu brinco muito, o importante não é não errar, o importante não é acertar sempre, o importante é errar em público, e tentar saber por que errou, história, né? e trocar ideia, o que eu estava achando e por que eu quebrei a cara e tal, e você está aprendendo no caminho. Só erra quem tenta acertar, não é? Porque quem acertar não vai errar. E sobretudo assim, né, o jeito, você só aprende se erra em público. Né? Exatamente. Mas eu acho achando isso, mas era por causa daquilo, aí deu errado, eu acho que é praticamente tudo. Minha impressão, né?
Mas olha, gente, então, mais uma Valeu. vez, Bruno, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco até agora. Lembrando, né, para você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, né, no canal do YouTube do Coletivo Alvorada, ative o sininho, e aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo e tudo também que está previsto aí para os próximos dias. Muito obrigada a todos. E olha, esse programa não existiria se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e a produção executiva do Pedro Martins. Gente, beijo, brigadão, Bruno. Até Obrigado, semana que gente. vem. Até. Tchau.